Pai do Senhor, quem está alegre com Jesus, diga amém. Então diga, eu estou alegre, alegre eu estou, porque eu faço parte da família do Senhor. O povo do Senhor é um povo muito alegre. Eu estou alegre, alegre eu estou, porque eu faço parte da família do Senhor. Diga, o pastor Belino estava longe, mas estava perto de vocês, misturado em oração. Aqui nós temos um privilégio, né, irmão? Pregar com o microfone, mas o pastor ali lá do Pernambuco, ele sabe que tem lugar que a gente vai e não tem microfone. O microfone é a garganta boa que Jesus dá. Às vezes, já chegaram a perguntar para mim, o senhor é rouco desde de nascença? Não, eu nasci com minha voz perfeita, mas muitas vezes eu tive que usar a garganta em ponto de pregação e daí por diante. Então, alegro a Deus de ter vocês não somente como irmão, mas não somente como amigo, mas como irmão. No livro de Provérbios 17, versículo 17, diz assim: em todo tempo ame um amigo, e na angústia nascerá um irmão. E eu pude ver isso com o pastor Donizete e com todos vocês. No momento que mais o pastor Belino precisou, Jesus usou o pastor Donizete. Vocês aqui todos, viu, irmão? Vocês estão, diga, estou no coração de Deus, e no pastor Belino, no meu coração, não vai pagar nada, é de graça, viu? Se tiver alguém que pensa que vai pagar o aluguel, não paga não, que vai morar de graça. Então, antes de eu trazer a palavra de Deus, eu quero chamar aqui o cacique, a aldeia, como eu estive conversando com o pastor Donizete, teve uma recaída, porque houve alguns problemas, não com ele, mas sim com o cacique atual. Ele passou pelos vendaval de doença, etc., e a aldeia desandou um pouco, mas ele teve a retomada, e está sendo uma grande bênção. Aonde quem foi lá para levantar a igreja de madeira, se vocês voltarem lá de novo, não é mais de madeira, diga, é material. Vocês estão acreditando, não é? Então vão lá. Vocês estão filho de Tomé? Tomé nem vendo, ele não creu ainda, né? Está levantado com material. Foram 32 telhas para cobrir, daquela telha grossa. Então hoje, eu quero convidar vocês, quando a gente convida alguém para ir para o casamento, ele diz, não, eu não vou, mas depois eu mando o presente. Eu quero convocar vocês novamente para vocês ir lá, sentir de perto a missão que eu sei que o pastor Donizete, vocês aqui têm. A missão está no coração de Deus, mas Deus colocou também no coração de vocês. Eu quero convocar vocês para vocês juntarem uma equipe lá para a gente fazer um trabalho da obra social. Tenho trabalhado, não tenho feito muito, mas o pouco que Deus tem dado condições, a gente tem feito. A obra social, nos quilombos, na aldeia. Mas eu quero passar para o cacique. Ele tem, deixa eu ver aqui, eu vou olhar os minutos, ele não tem palito, eu puxo no cabelo dele mesmo. Não tem cabelo também, né, irmão? Já arranquei. Ele vai ter 5 minutos, o máximo 6 minutos, para ele falar alguma coisa a respeito da necessidade da aldeia e passar para mim. Depois eu vou passar para o nosso irmão Josafá, que era um ex-pai de santo. Aqui só tem gente da pesada, né, irmão? Vem aqui, cacique. Não deu grito de guerra agora não, viu? Aqui nós somos guerreiros, todo mundo, né, irmão? Até para aju penderope nyandequer ma nyanderura meme nyandequai nyanderu nyanemboache meme. Agora o Melino vai traduzir.
Canduru quer dizer Deus preparou essa viagem para nós estar aqui, ele conhecer de perto. Ele já tinha conhecido o pastor Donizete, o nosso irmão que já tinha ido lá, alguns irmãos que foram para trabalhar lá, mas ele veio aqui para dizer que a aldeia agradece a vocês todos, que vocês já estiveram levando a beneficência para a tribo Pindutê. E ele quer convidar vocês para vocês voltar novamente. Pode continuar. Então, parabéns, Melino, pela tradução. Então, eu fico feliz. Eu fico feliz de estar aqui hoje com vocês, né? E eu, na minha língua, falei. Ele acertou, falou que eu falei na minha língua, né? Mas eu quero repetir, né? Que nós somos perante a Deus, nós somos todos igual. Indígena, não indígena. E estou muito feliz mesmo, porque o Donizete, ele esteve na minha aldeia, e eu tinha um compromisso hoje na apresentação cultural, mas eu preferi vir aqui visitar a casa dele, visitar esse espaço. E então queria dizer um pouquinho do nosso povo. Nosso povo é Guarani. No Brasil existe 280 povos diferentes ainda, e 180 línguas diferentes. Então, nosso povo é Guarani, das populações que pega essa faixa litorânea do Rio Grande até Espírito Santo. Depois tem que os brancos dividiram, né, Paraguai, Argentina, Uruguai. E nós que estamos aqui nessa faixa litorânea onde pertence o nosso território, né? Onde os mais velhos, nossos antepassados viveram. E então hoje essa aproximação, esse contato é muito bom para nós, porque antigamente não existia isso, né? Aproximação, esse contato. E então muita gente pensava que os indígenas não conhecia, né? Por não conhecer, muitas vezes não era considerado como ser humano, né? Mas não, nós temos sim a nossa sabedoria. Nós acreditamos em Deus, que existe um Deus só para nós no mundo. Glória a Deus. Que Ele criou espaço, criou a natureza para a gente viver e para a gente ter paz, que a gente precisa muito na nossa família hoje, né? Então isso, hoje a gente tem por ter o contato mais próximo, nós temos essa facilidade de falar em português. Muito jovem hoje consegue se expressar bem, estudando. Na aldeia a gente tem escola, então a gente ensina eles a falar em português e conhecer também o mundo de fora, né? Como que os brancos vivem, porque senão fica a imagem diferente, né? Como que ao mesmo tempo, no passado, os indígenas pensavam que os brancos de mal, porque vieram de outro lugar, porque nós somos daqui, nós estamos na nossa terra, né? Só que o povo Guarani foi do povo muito sagrado, que tem sua religião, que tem sua crença. Deixaram o não indígena sobreviver, criar os filhos dele. Muitos indígenas em Santa Catarina, no Rio Grande, ensinaram os alemães, os italianos a plantar, porque os índios conheciam onde que era terra boa, onde que era terra para produzir.
Mas hoje a gente tem uma necessidade muito grande de ter o território próprio, né? Porque com o passar do tempo, a gente perdeu muito território. Por exemplo, no Vale do Ribeira, a gente tem a nossa aldeia que não é reconhecido pelo governo, que não é demarcado, né? Então, é visto como invasor, que não pertence esse lugar a nós, né? Então, essa é a nossa dificuldade. Mas eu acredito muito nas pessoas como vocês que têm esse um pensamento que o Deus para vocês. Então nós acreditamos nisso, que o Deus vai ajudar a devolver o que era nosso, o nosso território, para a gente criar o nosso filho, nosso neto e garantir o futuro do nosso povo, né? Nós acreditamos muito nisso. E eu estou muito feliz mesmo de vir hoje com o Melino, com o Josafá, Donizete também agradeço, e todos vocês que estão aqui. Só assim nós vamos construir um mundo melhor que a gente quer, né? Um mundo de paz, não como acontece lá fora, onde tem guerra, onde morrem muitas crianças. Isso a gente nunca queremos para o nosso país, né? A gente quer o bem, a gente quer a paz. E agradeço a vocês e muito obrigado. O Josafá foi perigoso, agora ele está sendo perigoso para o inferno, está detonando o inferno, viu? Eu sou na Marquesa, na parte do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor e estar conhecendo aqui um rebanho do Senhor, né? Eu acho que para quem serve o Senhor, não tem juro para vir agradecer o Senhor pela oportunidade do dia, né? Vou ler aqui um versículo do livro de Crônica 7, 14. Em o seu nome, o seu povo que chama pelo seu nome, humilhais, orais, buscais, caminhais, então ouvi-los do céu, poderás seis pecados e serás a sua terra. Aleluia. Está curto aqui o horário, né? Mas é gratificante. Eu fui escravo do Satanás 15 anos e ali o Senhor me resgatou, né? Porque é tão gostoso estar hoje na presença do Senhor. Ganhei toda a minha família para o Senhor. Assim que eu vim servir o Senhor, eu me alegro quando eu escuto um louvor, porque no mundo da macumbaria eu escutava, não é louvor, é barulhos de demônio, né? Encruzilhada. E é nada bom isso, né? Como Deus tem feito coisas maravilhosas. Essa semana Deus fez um milagre. Eu tinha um rim meu que estava muito cheio de pedras e fui fazer um exame, sumiu todas as pedras. E há 3 meses atrás eu tive uma cirurgia de um rim parado. Deus recuperou esse meu rim esquerdo. E essa semana tive mais uma surpresa do Senhor, que eu fui fazer um exame, o médico falou que as pedras tinham sumido, né? E aquilo ali foi muito gratificante. Então Deus me surpreendeu essa noite e vai surpreender você também nessa noite, por estar aqui louvando o Senhor, agradecendo o nome do Senhor. Estou ali no Vale do Ribeira, na Casa da Bênção, com o pastor Belino, servindo o Senhor, fazendo a obra social, andando nas aldeias, nos quilombos, assim levando roupa, alimento, mas também a palavra do Senhor. E essa semana Deus me surpreendeu de novo. Me chegou ali uma empresa na cidade que eu trabalho e me fez uma proposta de trabalho para eu tomar conta de uma equipe que eu nem esperava, meu irmão. E Deus está sempre me surpreendendo e Ele vai surpreender cada um nessa noite. Creia que Deus é Deus do impossível. Eu creio de onde Ele me tirou. Qualquer povo que esteja precisando do milagre, é gratificante trabalhar por Satanás 15 anos e hoje falando no nome de Jesus, né? E
para completar aqui, apresentei já meu neto para o Senhor, né? Que fala no Salmo 128, né? Apresentais os seus filhos dos seus filhos, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e aplaudo esse Deus maravilhoso. Diga comigo, eu quero receber poder, eu quero receber poder, para pregar o evangelho nesse mundo sem temer, é preciso receber poder, eu quero receber poder, eu quero receber poder, para vencer o inimigo neste mundo sem temer, diga, é preciso receber poder. Eu tive um lugar no Piauí que lá, os demônios que manifestam lá são zumbi, diabo dançador de capoeira. Você entendeu? Mas Jesus deu a vitória. Tive 3 vezes, tem alguns aqui que lembram do meu testemunho. Tive 3 vezes no Piauí, o ano atrasado, o ano passado e este ano. E eu cheguei ali numa aldeia dos zumbi, e ali demônios se manifestando, jogando capoeira. Eles têm, como diz, aqui nós falamos capoeira, lá é rasteira, cangapé. E ali Deus me deu graça para repreender, pregar para um dos que seria os chefe. Conquistei ele para Jesus. E já esse ano eu fui com a minha esposa. Eu pude fazer um batismo dentro daquela aldeia lá do zumbi. Amém? Por isso que eu digo, nós precisamos de receber poder para ganhar esse mundo sem temer, enfrentar o inimigo sem temer, é preciso receber poder. Abra a sua Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 18, e os versículos 1 em diante, quem for achando, vá colocando de pé e dando um grito de guerra. Esse grito de guerra é glória a Deus, aleluia. Com essa espada vou lutar. Com essa espada lutarei, vencerei o inimigo, até lá no céu chegar. Eu dei 3 gritos de guerra quando cheguei pela primeira vez ali. Com essa espada, vou lutar. Com essa espada lutarei, vencerei o inimigo até no céu chegar. Louvado seja Deus. Tem alguns que já ouviram meu testemunho, não vou contar, mas eu fui desenganado há mais de 4 anos atrás por 18 médicos. Diga, 18 médicos. Eles disseram que eu ia ter 3 meses de vida. Já erraram, já foram bombardeados. E eu falei para uma das médicas, que era ali da Igreja Renascer, a chefe daquela equipe, uma médica e professora de medicina geral. Eu disse para ela que os médicos, a medicina ia ser confundida. E foram confundidos. Jesus, ele não deixa os seus filhos perecer. Diga, muitas vezes nós entramos, Deus permite que nós entramos dentro da cova, na cova da aflição. Andamos até mesmo no vale da morte. Mas a morte não vai ter força sobre nós. Porque o apóstolo Paulo disse isso. Aonde é que está a morte? Se Jesus é a vida. Diga aí para alguém, irmão, onde é que está a morte? Vamos, diga, irmão. Onde é que está a morte? Se Jesus é a vida. Onde é que está a morte? Se Jesus é a vida. Aí Jesus me descobriu, eu vivo, Senhor, porque Tu vive. Porque Tu vive, Senhor, aqui eu vivo. Me dás consolo, me dás abrigo nas aflições. Digo, o Senhor está comigo. Você crê que Jesus na hora da aflição vai estar contigo? Quando Sadraque e Misaque desceu a cova, ali a fornalha de fogo autêntico, a Bíblia diz que Deus permitiu ele descer, mas Deus desceu também com ele. E ali, nenhum drama nenhum ele sofreu. E assim também é você, meu irmão. Aqui diz a palavra de Deus. Aconteceu-lhe também,
nenhuma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia nenhuma cidade um certo juízo, que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele e dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse, consigo ainda que não temo a Deus e nem respeito o homem. Todavia, esta viúva vem me molestar, eis de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim importunar muito. E disse o Senhor, ouviste o que disse o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que lhe clama a ele, de dia e de noite, ainda que tarde, para com ele. Digo vós, que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, acharás fé na terra? Amém. Pode sentar no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que a fé é o alvo principal das coisas, que nós não vemos com os olhos físicos, mas nós vemos com o coração. O coração tem que estar contrito com Deus, como disse Davi, Senhor, a tua palavra, eu escondi no meu coração, para que não viesse pecar contra ti. Nós pecamos contra o nosso Deus, quando nós deixamos de crer naquilo que Ele já deixou como promessa de verdade. É muito fácil crer em Deus quando tudo está correndo bem, né? Você abre o armário, todo o mantimento está caindo. Abre o guarda-roupa, tem roupa sobrando. Mas não é fácil, mas não é impossível quando você está num vendaval. Confiar em Deus. E a Bíblia que diz sobre o dever de orar sempre. Tem pessoas que às vezes, quando tudo está correndo bem, ele tem força para orar. Mas quando as coisas começam a apertar, meus pastores, meus irmãos, ele diz, eu não estou indo mais na igreja porque eu estou passando por muita luta. Irmão, quando a gente está passando por luta, aí é que você tem que se pegar mais com Deus. Aí é que você tem que dizer, Jesus, eu estou aqui. Tu sabe qual é a minha carência e qual é a minha necessidade. E aqui a Bíblia diz que uma mulher que já tinha ido muitas vezes para pedir para o injusto juiz, diga injusto juiz, não era o juízo justo não, injusto juiz, para ele fazer injustiça contra o seu adversário, e por muitas vezes ele não quis. Mas chegou a hora que ele disse, essa mulher, ela tem vindo por muitas vezes importunar a mim, me amolestar, para que eu faça, eu vou fazer isso, para ver se eu fico livre dela. Mas o nosso Deus não. Quanto mais nós importunar a Ele, quanto mais nós estiver buscando a Ele, mais Ele tem prazer. Porque Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Sabe o que é que Ele quer de nós? Diga adoração. Como Paulo, Silas, quando eles caíram na prisão, a Bíblia diz que eles tinham levado ali 3 surras. De várias vezes. Eu assisti uma certa vez um pregador que ele disse, não foi aquela uma surra, ele apanhou, foi torturado até desmaiar. E encerraram eles na cadeia ali desmaiado. Mas disse ali aquele pregador que quando Paulo acordou do desmaio, ele olhou e viu que Silas também estava, não tinha morrido. Ele olhou para ele e disse, tu não morreu não? Ele disse, não. Então vamos louvar a Deus. Você passou por alguma luta,
Programa Peleja não morreu. Vai louvar a Deus. O pastor Belino passou, como vocês sabem, eu tive aqui mal. Quando eu cheguei no Piauí, ao ano retrasado, minha filha tinha colocado no Face, né? Para o meu primo, eu tenho um primo que é pastor lá, assim, o pastor Belino antes e o pastor Belino depois. Colocou o pastor Belino antes, mago, diga comigo, mago, que dava dó. A lista da camisa era uma só. Quando eu ficava de bando, o povo pensava que eu já tinha ido embora, ou já tinha desaparecido. E eu entrei no testemunho, assim, ele colocou lá. Quando eu entrei, que eu olhei, eu digo, é eu, ué, como é que eu estou aqui? Quem foi que me trouxe? Amém? Aí eu comecei, eu era mago, que dava dó. A lista da camisa era uma só. Quando eu ficava de banda, alguém pensava que eu já tinha morrido, já tinha ido embora. Aí quando eu fui o ano retrasado, eu estava com 81 quilos. Aí esse dia uma irmã disse, pastor Belino, o senhor está engordando. Eu digo, eu tenho medo de ficar mago. Porque eu fiquei mago muito tempo. O vento não carregava porque eu não queria, era misericórdia de Deus, irmão. Vocês já podem imaginar, 38 quilos lá no Piauí, não dá o couro do cabrito não, e nem no Pernambuco. Lá o cabrito para dar no couro tem que ser pelo menos 50 quilos, não é isso, pastor? Se tiver menos de 50 quilos no mato, que não dá no couro. 38 quilos. Eu não pesei mais, mas hoje, do tanto que a gente não comeu muito não, só para segurar o esqueleto, né, irmão? Eu não quero nem subir na balança, deve ter ido para uns 81, diga, 81 quilos de bênção. Eu não estou me preocupando se vou engordar, estou engordando com saúde, irmão, com habilidade. É ruim quando a pessoa engorda e tem dificuldade para andar, tem dificuldade para correr. Muitas vezes nós temos ido ali na aldeia, o pastor Donizete já foi lá onde tem as caixas d'água. E vem jovem ali no meio que diz que vem para fazer missão, mas não aguenta o pique do pastor Belino. Entendeu? Sem forco, o que é que tu tem, menino? Está morrendo sem forco? Está faltando respiração? Porque quando Jesus me curou lá no UTI, sabe o que foi que ele falou para mim? Ele disse, olha, eu vou tirar de ti tudo que está estragado. O médico não disse que eu estava contagiado com câncer, não. Sabe o que foi que ele disse? Está estragado o pulmão, está estragado o rim, está estragado o baço, está estragado também a garganta, estava estragado tudo. Mas quando Jesus chegou, ele disse, eu vou colocar tudo novo. Coração novo. O motor do pastor Belino está novinho, irmão. Vai fazer 5 anos no mês de fevereiro. Nem amaciou ainda. Viu? Nem ainda está ainda na fase de amaciamento. Digam glória a Deus. Eu fiquei também 4 anos sem me alimentar. Quando eu vim aqui naquela época, pastor Donizete, eu almoçava bem, mas depois eu ia no banheiro, sabe para quê? Para jogar tudo para fora. Isso aqui estava tudo dolorido. Eu disse, Jesus, eu já estou morto, só está faltando deitar no colchão. Tem hora que eu pensava isso. Só falta deitar no caixão. Aí tinha vez que eu ficava 7 dias. Sabe qual era o meu alimento? Água de coco. Com água de coco para me beber o dia inteiro. Aí eu lembrava que meu pai dizia que água de coco, se o defunto tivesse morto, que dissesse, eu vou abrir aqui uma água de coco, o defunto abriu um olho. Se dissesse que depois da água de coco tinha aquela laminha, ele abriu o outro. Se dissesse, já tem um coco seco para você comer, ele enterrava os pés. Vocês entenderam? A água de coco lá no norte irmão, faz milagre, viu? Eu estava conversando hoje com o pastor Moreira, ele disse que melancia e mamão é muito bom, mas água de coco também não fica para trás não, viu? A água de coco tem vitamina. Aí eu digo hoje, eu estava um dia lá em casa, muito entretido, dando ali uma limpada no quintal, tirando algumas folhagens, e eu já tinha almoçado, mas quando a gente esquece de almoçar, pode almoçar até 3 vezes. A barriga que não cabe 3 almoços, tem que entrar na faca para saber que defeito é esse. Por que não está cabendo mais 3 almoços? Quem já comeu 3 almoços hoje, diga amém. Não coma não, deixa para mim. Porque eu fiquei 4 anos sem comer, gente.
pelo amor de Deus. E aí, minha esposa estava ali lavando roupa, eu disse, sabe de uma coisa, eu vou tirar essas botas, vou tomar um banho, almoçar, e aí depois eu vou dar uma volta, vou na cidade, vou até o hospital. Eu tenho visitado muito o UTI, irmão. De primeiro eu visitava muito, hoje eu ainda visito, mas eu via dizer que quem estava no UTI escutava o que a gente falava. Eu ficava meio assim, mas eu pude entender que escuta. Eu estava ali, eu tinha vontade de falar o que estava ouvindo eles falar, mas não conseguia. Então, escuta. Algumas vezes eu chegava e dizia, eu sou o pastor Belino, eu estou aqui para trazer uma palavra para você, ali sempre com um versículo para falar para aquela pessoa, e eu via que os olhos deles ou dela lagrimejavam. Está ouvindo? Mas não tem ação. E aí foi quando minha esposa disse, mas você já almoçou? Eu digo, mas eu não estou lembrando, quando a gente não lembra, pode comer até 3 vezes. Aí ela disse, você vai engordar, eu tenho medo de ficar magro. O vento só não carregava porque a misericórdia de Deus era grande. Então eu quero dizer para você, que quando você passa pelo deserto, o deserto não é para você ficar muito tempo não. O deserto é uma passagem, e essa passagem não é para todo tempo. Essa passagem é por algum tempo. Quem está passando no deserto, não fique pensando que você vai ficar toda a vida não. A luta, ela vem e passa. Nunca diga que você está em luta, diga eu estou passando no deserto, mas já estou chegando no final da jornada. Deus não dá vitória para ninguém no começo, nem no meio. É no fim de um jornada. Foi uma peleja grande que eu passei. Aí tive, a primeira vez, fui numa aldeia lá do Zumbi. Na segunda vez eu estive numa cidade chamada Fronteira do Piauí. Aí na terceira, que foi o ano passado, eu estive num lugar chamado Campos Sales do Piauí. Já é divisa do Piauí com o Ceará. E quando eu cheguei ali, que estava pregando ali cura divina e libertação, manifestou uma mulher endemoniada. E o diabo disse da seguinte maneira, com essa é a terceira vez que você vem para cá. Alguém disse, quem foi que falou para ele, irmão? Hein? Quem foi que falou? Diga, eu vim e já fui descendo. Eles tinham feito lá um púlpito de caixas, bastante caixa. E eu já fui dizendo, voltei e você é para calar. Fique calado. E desci e orei por aquela mulher. Então o inimigo, irmão, onde você for, ele comunica com o outro. Não é dizer que ele vai atrás, ele tem é como bandido. O bandido não tem nenhum bandido aqui dentro não, né, irmão? Foi tudo expulso, em nome de Jesus. O bandido pode, um está aqui, ele comunica com o outro, vamos dizer, aqui é São Paulo, comunica com um lá no Recife, Fortaleza, na capital do Piauí, Teresina, comunica, diz, olha, fulano de tal está indo para aí, quando ele chegar aí, você apague ele. Ou então vigia ele para ver o que é que ele vai fazer. Então o diabo estava de olho. E eu disse para aquele bicho que manifestou, digo, o ano que vem, eu estou aqui e você não vai mais me perturbar. Diga, eu quero receber poder, eu quero receber poder, para expulsar o inimigo neste mundo sem temer. Diga, é preciso receber poder. Davi chegou a dizer, Senhor, se for preciso, retira de mim o ouro, a prata, tudo que possa tirar, mas não retire de mim a tua presença. Sem a tua presença não dá. A presença de Deus, irmão, nas nossas vidas, é algo maravilhoso. Porque o próprio Jesus diz, Pai, eu te dou graça, porque o Senhor escondeu as coisas maravilhosas do reino de Deus aos sábios entendidos, mas revelou os pequenininhos que creem em ti. Quem crê em Deus, irmão, não perde nada, só tem a ganhar. Disse, eu creio em Jesus de Nazaré, aquele que tudo pode, aquele que tudo é. E ali, quando aquele justo juiz
Disse isso, Jesus entrou na história. Na história real é Jesus. Diga, Jesus é sempre o final de uma história de vitória. É sempre Ele. Aí Jesus disse, você visto o que disse o injusto juiz? Deus não dará aos seus filhos, que Ele clama de dia e de noite. E quando Ele voltar, Ele quer achar, muito bem-aventurado, quando Ele voltar a achar aquele que está fazendo assim como crendo, esperando em Deus. Quem espera em Deus, irmão, nunca perde. Quando você entra numa peleja com Jesus, você já enche, não é que nessa faixa que o cacique está aí não, viu? É uma faixa de mais vitória que nós possamos imaginar. Porque essa faixa que o cacique colocou aí, é uma faixa, quando eles colocam essa faixa, que se pinta, quando eu chego lá, eu pergunto, vocês não estão pintados, não é para brigar comigo não, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na aldeia, era o cacique Anjo, e eu primeiro, para conquistar o coração dele, eu tive que trazer alguma alegria para eles. Eu peguei ali um ganzá, quem sabe o que é ganzá, diga amém. Ninguém sabe, mas ele sabe, é um tipo de uma cabaça, com algumas coisas dentro para fazer barulho. E eu peguei um ganzá daquele e já fiz uma dança. E não é birimbau, é o ganzá mesmo. Ganzá, filho. É, sim, o tipo birimbau, mas ele não tem aquelas cordas. É só como um chucai, né? Você chama um chucai. E eu peguei ali e cantei logo uns versos meio adoidado. Eu subo na mangueira e tiro manga. Eu subo na mangueira e vou tirar. No Massaró não tem pau que numa suba é Massaró. Saranduba ainda ontem eu vim de lá. O Lelê puxando fole pro Ferreira trabalhar. E deu uns pulos meio avessados, porque o pastor Belino lutou capoeira, que lá nós fala cangapela no Piauí. Deu uns pulos, aí seu Luiz já se animou. O Anjo também, aí disse, esse aí é alegre, é um povo alegre. Se você chegar num lugar com a carona dura, irmão, chegar você ia levar era flecha. Não é verdade, irmão? Eu já chego de longe sorrindo. Se eu vejo alguém com a cara feia, digo, você não almoçou ainda não, faça almoço. Vai comer primeiro um almoço. Diga, cara feia, ou é fome, ou dormiu amarrado. Não é assim? Quando eu chego lá, já chego dizendo alguma coisa para ver se eu arranco algum sorriso, irmão. Quando eu cheguei ali, o Renato não, ele já é mais aberto, ele se expressa bem. Não que o Anjo não espetava, mas o Anjo tinha uma cara meio fechada, parecia que ele já queria guerrear, não é, irmão? Aí eu já cantei logo o meu verso. Eu dei um pulo por cima da ligeireza, quebrei tamborete mesmo, cadeira de balançar. E o Lelê puxando fole pro Ferreira trabalhar. Ainda disse me chamo Vicente Galdino, do Buqueirão tapioca, do murro que escambicha e do tapa que escangoto. Aí eles, pronto, é perigoso, esse dá para nós. Você entendeu, irmão? Já cheguei ganhando o coração. No Piauí não foi diferente também não. Você chega lá no Piauí, em todo lugar, eu acho que o irmão ali conhece, o pastor sabe, é cantoria, eles fazem verso assim em cima da bucha. E a gente ganha, herda alguma coisa, não é verdade, irmão? Eu cheguei num lugar, o povo tudo cinzento, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, arrancar o sorriso desse povo. Aí eu tive que cantar ali uns versos, fiz algumas medotas, aí todo mundo começou, disse, você canta, eu digo, canta, eu quero, chama mais gente aí, quando juntou mais gente, toma palavra. Toma palavra! Nós temos que ter isca para todo tipo de peixe. Tem peixe que não pega com a cara feia, não pega ele com a cara feia, não. Tem que dar um sorriso. Tirar algum sorriso dele. Quando ele der um sorriso, você joga a isca dentro da boca dele. Amém? Diga, Deus é o anzol. Jesus é a linha. E o Espírito Santo é a vara. Amém? Use o anzol. E use também a linha e use a vara. Tudo na hora certa. Então, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que há de lhe clamar de dia e de noite. Busca ao Senhor, e na hora de grandes aflições, não deixe de crer,
no Deus que fez o céu e a terra e tudo quanto nele há. Tem alguém que está passando no deserto? O deserto não é lugar de moração, você não vai ficar para sempre não, viu, gente? O deserto é uma passagem. Viu, pastor do deserto? É uma passagem. E nessa passagem, quando você passa, você sabe o tanto que você adquiriu a resistência. E Deus permite nós passar às vezes no deserto para Ele provar o que é que está no nosso coração. E Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa noite, o que é que está no teu coração? O que é que está no teu coração? Fé? Eu falo que existe 3, 4 espécies de fé. Vocês querem que eu explique ou não? Diga, fé de tomar café. É uma fé muito fajuta, né, irmão? Fé do dedão do pé. É outra também que não vai. Mas diga, fé em Jesus de Nazaré e fé de Abraão. Amém? Fé em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé. Fé em Jesus de Nazaré. Ele é meu guia, é minha estrela, Ele é a vida, Ele é a beleza. Eu tenho fé. Fé em Jesus de Nazaré. Ele é meu guia, é minha vida. Foi o que Ele me deu. É uma beleza. O que é que Ele é para você também? Que alegria, a minha vida não tem mais fim. Diga, o pastor Belino não podia vencer a tempestade, nem você. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo já venceu por mim. Quando Moisés tirava o povo do Egito, o mar vermelho quase que fica atrapalhado. Pegou a vara, o cajado e o mar se abriu e atravessaram para o outro lado. Pegou a vara é a palavra de Deus. Você tem que se pegar com a palavra de Deus, é o cajado que vai abrir as águas impetuosas que tentarem entrar no teu caminho. Pegou a vara, o cajado, mas se abriu e atravessaram para o outro lado. Eu peguei a vara, que foi a palavra de Deus. Eu pude atravessar para o outro lado. E hoje eu posso cantar o cântico da vitória como Miriam cantou. Como foi que Miriam cantou mesmo? Quando ela chegou do outro lado, ela pegou, a Bíblia diz que ela pegou o tamborim e dançou cantando, dizendo, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, esse Deus bendito foi quem me salvou. A palavra salvou não é só a salvação da alma, salvar de qualquer situação que nós estamos ali passando, de qualquer pendenga. Quando nós vemos uma criança que está aprendendo a andar, que ela corre, que a gente vê que vai cair, correu. Ainda bem que fulano salvou, né? Não deixou cair, não deixou se machucar. E o nosso Deus, Ele não é diferente. No livro de Abacuque diz assim, nunca jamais eu te deixarei e nunca jamais eu te abandonarei. Mas há momentos na vida que a pessoa diz, agora pergunta onde é que está Deus? Deus não está olhando para mim. Tá, irmão, Ele está olhando. De momento nenhum Ele deixa de olhar para você. Em momento nenhum. Quando você pensa que Ele está longe, Ele está bem pertinho. Olhando e diz, deixa eu ver até onde é que meu filho e minha filha creem em mim. Diga, eu espero no Senhor. Que espera no Senhor, mas como os montes de ancião, não vai se abalar não. Vai esperar o momento certo de Deus. Tem um momento certo de Deus na sua vida. E esse momento está chegando. O momento de Deus na vida do pastor Donizete, do pastor lá de Petrolina. Ele não está aqui por acaso não, nem eu também estou aqui por acaso. É muito tempo que eu estava orando, eu tinha perdido o contato do pastor Donizete, mas a oração, diga, a oração é a chave de todas as coisas. Orai sem cessar, disse Jesus. E eu estava orando, nós estamos lá,
num relógio de 24 horas de oração. Alguém diz, mas como é que ora? 24 horas, irmão. Nós temos uma pequena equipe, mas todo mundo está orando. Primeiro que começa o pastor Belino, de meia-noite até 2 horas da manhã, sem falar em outras orações que eu tenho feito. Eu tenho esse compromisso de orar. Aí, das 2 às 3, tem outro que já pega. Das 3 às 4, outro. Das 4 às 5, já tem outro. Interessante, irmão, que cada um de nós comunicamos um com o outro através do Zap. O Zap só é ruim quando é usado para falar besteira. Mas quando é para despertar o irmão, está na hora de você orar. É a tua hora. Diga 24 horas, diga relógio de 24 horas. E eu tinha orado naquela madrugada, eu disse, Jesus, dá um sinal lá para o pastor Donizete, para ele me dar de novo o contato dele. Quando eu vou mexer no Zap, estava lá, ele disse, esse aqui parece que é o pastor Donizete. Parece que ele fez um transplante, já tem mais cabelo, viu? É ele mesmo. E a pastora também, eu digo, a pastora está mais nova. Eu acho que ela fez uma prática. É Jesus que renova, viu, irmão? Já falaram que o pastor Belino está mais novo. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele me tirou, doutor, ele não falou que ia diminuir a idade, não, viu? Que Jesus não vai diminuir. O que quem tem 100 anos vai ter 100 anos mesmo, né? Mas ele disse, eu vou reduzir o teu físico 15 anos. Então eu tenho 15 anos mais novo no físico. Que Jesus foi quem deu. Amém? Diga, o pastor Belino, com 65, menos 15, quanto é que fica mesmo? Vocês que são bons de conta, eu sou ruim. Eu fugi da escola, irmão. 50 é isso? Só 50 no físico, amém? A idade continua. Quando vocês olhar, você diria 65 menos 15 que Jesus deu, reduzir o físico. Vocês querem experimentar se o pastor Belino tem um pique? Vamos numa missão lá, para entrar nas varedas lá, para vocês me acompanhar, viu? A pisada do nego velho aqui é séria, viu? Como eu disse, é sério. Lá no Piauí, quando ele saiu comigo assim, disse, não andar com o pastor Belino, é sério. Não é brincadeira, é sério. Para acompanhar ele, é sério. Quando ele diz é sério, não é moleza. Não é assim, irmão? É sério, não é moleza. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Pode aplaudir. Jesus, Ele não é dinheiro, mas Ele é real. E Ele está aqui presente. A Bíblia diz que 2 discípulos iam andando no caminho de Emaú. E eles tinham esquecido que Jesus tinha falado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem também seja levantado no madeiro, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Aí os 2 discípulos levantaram de manhã, certamente eles iam para o trabalho, de uma aldeia para outra aldeia, de uma distância para outra distância, e eles iam falando o que mesmo, diga, a respeito de Jesus. E Jesus entrou no meio deles, para cumprir o que ele disse, que aonde estivesse 2 ou 3, que se unisse falando no nome dele, ele ia estar no meio. Diga, Jesus não fica na ponta e nem no fim, diga, ele está no meio, diga, no meio da minha vida, ele está no meio. Aí Jesus ele perguntou para aquele discípulo, de quem vocês falaram? Só tu, peregrino, que não sabe o que tem acontecido aqui. Nós estamos falando de Jesus Cristo, aquele que fez o bem. Hoje já está com 3 dias, mas eles esqueceram da promessa. Nós não podemos esquecer da promessa que Deus já nos fez. Diga, a promessa de Deus é fiel. Pode passar os céus e a terra, mas a promessa de Deus ela não volta vazia de maneira alguma. E aí quando os discípulos vieram perceber que era o negro Senhor Jesus que estava ali no meio dele, ele será. Por isso que quando ele falava conosco, nós sentíamos uma dor no nosso coração. Aí surgiu esse cântico, ó. Fica conosco, nosso amado bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor.
ficou como discípulo no caminho de Emaú. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, aqui tem mais de 4 do que 5, do que 6. Alegre coração na presença de Jesus. Diga, aqui tem mais de 1, aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, do que 4, do que 5 e do que 6. Pode alegrar o seu coração, porque Jesus, ele está aqui. Porque ele diz que só é onde tivesse 2 ou 3. Diga, aqui tem mais de 1, aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, do que 4, do que 5, do que 6. Pode alegrar coração na presença de Jesus. Seu coração está alegre ou está triste? Jesus é alegria. Aonde Jesus está não tem tristeza, é alegria. Quando eu estava ali no Guilherme Alvo, mesmo eu estava mal, mas estava bom. Sabe por quê? Porque Jesus estava comigo. Mesmo ruim, como diz o nordestino, arranquei o sorriso de muita gente ali. Diga, eu estava ruim, mas eu estava bom. Digo que amarga, vocês estão com medo de falar, vocês têm medo de amargura, o remédio que cura é o que amarga, mas o doce dá dor de barriga. Viu? Digo que amarga cura. E o que aperta, segura. Jesus apertou, mas segurou a minha vida. Aplauda o Senhor Jesus. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Diga para alguém que está do seu lado, irmã ou irmã. Não vai falar errado não, viu gente? Já pensou você estar perto de uma irmã e dizer, irmã, aí eu sou esposa. Lá no Piauí eu preguei sobre Josué. Aí uma irmã disse, mas eu sou mulher. Eu digo, então tu é a Josué daqui do Piauí, minha irmã. O que é isso? Tu não está entendendo no sentido espiritual? Tu és a Josuéia que Deus está levantando nas últimas horas. Olha para a irmã que está do lado aí, diga para ela, irmã, o que amarga cura, mas o que aperta segura. Jesus aperta, mas segura a nossa vida. Ele aperta para segurar nós, porque se ele afrouxar, nós vamos embora. Amém? Diga, Jesus vai segurar na minha mão. Tem um canto que diz, Pai, segura em minhas mãos. É Jesus que tem que segurar em nossa mão. Se nós segurar na mão dele, nós podemos soltar. Que Deus possa falar melhor. Pastor Donizete está aqui. Se eu falar daqui para frente agora, eu não vou falar de mim. Eu não quero falar nada. É o que o Espírito de Deus mandou falar. Amém? Aplauda novamente o Senhor Jesus. Que essa simples mensagem possa ficar guardada no seu coração. Que Jesus permite nós andar, passar pelo deserto até pela sombra da morte. Mas quem tem promessa de Deus não morre enquanto não se cumprir. Eu me peguei muitas vezes no amuleto chamado promessa. Eu disse, Senhor, tu fez promessa comigo, como tu fez para Abraão. Nem que eu não alcance, Abraão não alcançou tantas elas. Mas me dá a oportunidade ainda de eu andar pela largura da terra. E aí foi quando ele falou assim, tu ainda vai andar no teu Egito. Eu digo, qual é o meu Egito? E aí o Espírito de Deus falou para mim, a tua terra natal, o Piauí. Piauí é um Egito, tu veio do Egito. Lá é um Egito, né, irmã? Como também no sertão do Pernambuco, é um Egito. Nós olha ali e vê as árvores, não tem uma árvore, não tem uma folha verde. Lá o jumento come com um óculos verde, irmão, para poder ver tudo verde. Um papagaio não é nem besta de voar na frente do jegue lá, que ele está perdido, né, irmão? O jegue dá um bote nele pensando que é uma folha, um galho de árvore que está juntando. Eu vi o calango. Quem conhece o calango, diga amém. Vocês já viram? Vocês viram pela televisão. Vá lá para você ver diferente. Ó, ele tem quatro patinhas, né, irmão? Ele ficava só com uma, pisado num lugar que tinha uma arvinha deitado na sombra, deixando as 3 esfriar. Quando as 3 esfriar, ele põe no chão e abria com tudo, parava de novo em outra sombra. E eu falei para o primeiro, eu quero comer um calango desse assado. Mas tinha outras coisas melhor para comer, né, irmão? Deixei o calango para lá. Que Deus possa falar melhor. Pastor Neto, toma aqui, meu irmão.
Louvado seja Deus. Diga, ninguém passa no deserto. Não pergunte para quê não, viu? Para que eu estou passando? Pergunte por quê. Tudo tem um porquê. Porque diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até o aperto serve para a gente se aprumar. Deus, quando pega uma cana que está torta, Ele passa no engenho de Deus. Pode ver que a cana entra torta no engenho, mas quando sai do outro lado, o bagaço sai ligeiro. Eu falei uma vez isso e um obreiro trouxe assim, disse, quem já viu? Nós não somos cana para passar. Quando a pessoa diz, ai pastor, aquilo lá que o senhor falou está acontecendo comigo. Eu estou que nem a cana torta, já passei estou passando pelo engenho. Deixa sair do outro lado para tirar o caldo todo. Glória. Glória a Deus.